E aí, pessoal? Na aula passada nós estudamos, né, o que era o potencial elétrico e nessa aula de hoje nós vamos entender o que é esse potencial elétrico quando ele é criado por uma carga pontiforme. Nós já aprendemos em aulas anteriores o que é uma carga pontiforme, né? É aquela carga que as dimensões dela não interessam para a gente, aquelas dimensões não vão importar para o entendimento da questão. Bom, nós vimos, né, que o potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado ele vai ter de realizar trabalho. Então, o ventilador, por exemplo, ele tem um potencial elétrico. Geralmente, esse potencial é dado em volts. Uma cerca elétrica, ela tem o seu potencial elétrico. Uma TV, ela tem o seu potencial elétrico. Então, esses equipamentos eles têm justamente essa capacidade de realizar trabalho. E isso vai depender, né, do potencial elétrico que eles possuem, né? E uma outra característica do potencial elétrico, né, é que a gente vai poder verificar, né, a capacidade que eles vão ter de repelir ou então de atrair cargas elétricas, né? E isso foi o que nós entendemos da aula passada, o que era potencial elétrico. Agora, para a gente entender o que é o potencial de uma carga pontiforme, nós temos que entender um pouco sobre campo elétrico, porque o cálculo que a gente faz aqui de potencial elétrico, ele é bem parecido com aquele de campo elétrico, né? Onde a gente tem uma carga de prova, e essa carga de prova ela vai medir, no caso do campo elétrico, ela media o campo elétrico. No caso aqui do potencial elétrico, ela vai saber até onde vai o potencial elétrico daquela carga geradora. Então, geralmente nós vamos ter aqui uma carga geradora, né? Vai ser em Coulomb, e aí aquela carga de prova ela é colocada a uma determinada distância para que a gente possa medir, né, qual é a potência desse campo elétrico, ou seja, qual é o potencial elétrico que aquela carga está gerando. Essa carga de prova que é colocada, então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma carga geradora que é positiva e eu coloco uma carga de prova também positiva a uma determinada distância, o que vai acontecer, né? A força elétrica vai empurrar essa carga elétrica para o outro sentido, porque nós aprendemos o quê? Que cargas iguais elas vão se repelir. Então aqui vai ter uma repulsão de cargas. E o potencial elétrico ele é calculado dessa forma. Eu sempre vou estar colocando uma carga de prova para medir esse potencial elétrico. Então a gente vai considerar sempre, né, uma carga geradora, que é a carga lá principal, que vai estar gerando, né, a carga elétrica. E vamos considerar também uma carga Q. Essa carga aqui ela pode estar situada em qualquer ponto do campo elétrico, né? Geralmente num ponto P, num ponto A, não importa muito essa questão da letra, né? Mas ela vai estar situada a uma determinada distância dessa carga geradora. Então nós temos aqui, olha só, uma carga geradora, né? Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, não importa. E aqui nós temos uma carga que nós chamamos carga de prova. Essa carga de prova justamente é para isso, é apenas para provar a presença ali do potencial elétrico. E aí ela é colocada a uma determinada distância dessa carga geradora aqui, ó. Então essa carga geradora, como eu falei para vocês, ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. Se ela for positiva, né? E essa carga de prova que eu coloquei para ver o potencial elétrico, se ela for positiva também, o que vai acontecer? Ela vai ser repelida, porque cargas iguais se repelem, né? Então eu vou saber em que momento é que ocorre essa repulsão. E aí eu vou conseguir medir a distância dessa carga elétrica geradora para essa carga de prova, tá? Então é bem parecido também com o campo elétrico. E aí, né, nós podemos estabelecer vários potenciais elétricos. Por quê? Porque nós podemos ter várias cargas ao mesmo tempo. Olha só, eu tenho aqui uma carga 1, uma carga geradora 1 positiva, eu tenho uma carga geradora 2 negativa, eu tenho uma carga geradora 3 positiva também, e uma carga geradora 4 negativa. E todas elas, olha só, se você observar, elas estão a uma determinada distância desse ponto P. O que seria esse ponto P? Esse ponto P aqui, pessoal, é a minha carga de prova. Então foi colocada uma carga de prova nesse ponto P e de acordo com as distâncias que eu tenho para cada uma carga geradora, eu vou ter também, né, um potencial elétrico diferente. Porque essa distância 1 aqui pode ser um valor, essa distância 2 pode ser outro valor e também pode variar aqui, né, o valor das cargas geradoras. Então aqui eu posso ter um potencial elétrico chamado de potencial elétrico resultante. O que seria esse potencial elétrico resultante? Seria a soma de todas esses potenciais elétricos que eu vou obter aqui, ó, quando eu fizer esse cálculo, né? Porque aqui da carga geradora 1 para a carga de prova, que é o ponto P, eu tenho uma distância. Se eu calcular, eu vou encontrar um potencial elétrico. A mesma coisa vale aqui para a carga 2, tá? Então isso aqui só é para localizar vocês que essas cargas e essa distância ela pode variar de acordo com a necessidade.
que é justamente o que nós temos aqui, olha só. Carga 1 está uma determinada distância do ponto P. Carga 2 também tem uma distância para o ponto P, né? Carga 3 também tem uma distância. E aí pode ser N cargas, quantas cargas forem necessárias. Eu posso medir utilizando aquele único ponto P ali, que é onde vai estar a minha carga de prova. Então lembre-se disso, a minha carga de prova vai estar naquele ponto P. Ou no ponto A, ou no ponto C, essa questão da letra aqui do ponto não importa, tá bom? Bom, e como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula esse potencial elétrico de uma carga putiforme? A gente usa essa expressão aqui, que ela é adaptada lá do campo elétrico, tá? Se vocês observarem, ela é bem parecida. A diferença é porque aqui a minha distância não vai ser ao quadrado, vai ser a distância normal, né? O K é a constante elétrica, que vocês já conhecem, é 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Vai ser o mesmo valor lá usado no campo elétrico. O nosso Q maiúsculo aqui é a carga elétrica, ou seja, a nossa carga geradora, e a distância é em metro. E aí o nosso potencial elétrico, que é representado pela letra V, nós vamos achar em volt, tá? Vamos ver um exemplo aqui, vamos ver dois exemplos, na verdade, vamos ver um primeiro aqui, e na sequência de ver o outro achando a distância, para vocês observarem como é que é fácil calcular esse potencial elétrico. Olha só esse exemplo 1. De acordo com a figura abaixo, determine o potencial elétrico criado pela carga elétrica. Então nós temos aqui uma carga geradora, se vocês observarem aqui, é uma carga geradora positiva, tá? Ela vale 5 microcoulombs e ela foi colocada a 10 centímetros, olha só a distância, 10 centímetros da minha carga de prova, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o valor da minha carga de prova, ela não importa, tá? Essa carga de prova é apenas para detectar até onde vai esse potencial elétrico. Então o valor dela não importa. O que importa é o valor da nossa carga geradora. Então eu quero determinar aqui o potencial elétrico. Eu conheço o valor da minha carga de prova. E eu tenho aqui também... Da minha carga de prova não, perdão, gente. Eu conheço o valor da minha carga geradora, né? E eu tenho também a distância que ela está da carga de prova. Como é que eu vou fazer isso? Bom, antes de eu colocar na fórmula aqui, né, do potencial elétrico, eu tenho que fazer umas alterações, como por exemplo, vocês estão vendo aqui que está 5 microcoulomb. Eu tenho que transformar para coulomb antes de colocar na fórmula. Aqui eu tenho uma distância que está em centímetros, eu tenho que transformar para metro antes de colocar na fórmula. Então fiquem muito atentos a esses detalhes, tá? Para transformar para microcoulomb, de microcoulomb para coulomb, é bem fácil. Eu já ensinei para vocês, é só adicionar o 10 a menos 6 na frente, né? Então, 5 microcoulomb vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. É só vocês adicionar o 10 a menos 6 que você já transforma para coulomb, ou seja, não tem nem cálculo, tá? E centímetro para transformar para metro é só dividir por 100, tá? Então, 10 centímetros se eu dividir por 100 vai dar 0,1. Então, colocando esses valores já transformados aqui na fórmula, eu vou ter, olha só, o valor da constante, que é sempre igual, tá? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da nossa carga geradora, já transformada em coulomb, olha só, 5 vezes 10 a menos 6, tá? Lembrando, estava em microcoulomb e eu transformei para coulomb só adicionando o vezes 10 a menos 6. E a nossa distância, que era 10 centímetros, eu tenho que transformar para metro, é 0,1. O que eu faço aqui agora? Aqui é bem parecido com o que você já vem fazendo nas fórmulas anteriores, né? Eu multiplico essa parte inteira aqui, ó, 9 vezes 5, e vou aqui fazer o cálculo com os expoentes. 9 vezes 5 vai dar 45, né? E aqui eu tenho 9 e menos 6. Se eu fizer 9 menos 6, dá quanto? Dá 3. Então, vou ter 9 vezes 5, 45, vezes 10 a 3. Aqui 9 menos 6 é 3. E embaixo eu vou repetir o 0,1. E agora é só dividir também a parte inteira, que é o 45, pelo 0,1. Se eu dividir isso aí, eu vou ter 450. Aí a base 10, ó, a gente só desce aqui e adiciona. 450 vezes 10 elevado a 3 volts. Pronto, achei o meu potencial elétrico para essa carga geradora de 5 microcoulomb. É 450 vezes 10 elevado a 3 volts. Bom, vamos ver um exemplo 2 aqui, que ele mostra para a gente calcular a distância, tá? A gente utiliza a mesma fórmula, tá? E é bem simples, olha só. Estabeleça a distância de um ponto P, né? Que foi colocada uma carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, que gerou um potencial elétrico de 90 vezes 10 elevado a 3 volts. Então, olha só, ele já deu o potencial elétrico aqui para vocês, né? É 90 vezes 10 a 3 volts. E também já deu a carga geradora já em coulomb, inclusive. Então, não precisa transformar nada aqui, tá? Então, vamos jogar na fórmula essas informações. A fórmula é a mesma do exemplo anterior.
aonde o nosso V, que é o nosso potencial elétrico, nós já temos, é esse aqui, ó, 90 vezes 10 elevado a 3. Vou substituir. Pronto. A nossa carga, a nossa constante, quer dizer, é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a nossa carga aqui, nossa carga geradora, é 3 vezes 10 elevado a menos 6, sobre a nossa distância, tá? Que é o que nós estamos procurando saber. O que a gente faz aqui agora? Nós multiplicamos aqui a parte inteira, 9 vezes 3, né? E fazemos o cálculo com os expoentes, como nós fizemos no exemplo anterior. Então, por enquanto, é o único cálculo que eu vou fazer, essa multiplicação aqui em cima. Eu vou repetir todo o resto, então. 90 vezes 10 elevado a 3. 9 vezes 3 aqui é 27. E aqui, olha só, 9 menos 6 é 3. Sobre quem? Sobre a distância que nós queremos descobrir. E aqui a gente faz pelos extremos, ó. Subtende que aqui embaixo tem 1. Nós multiplicamos assim e assim. Então, 90 vezes 10 elevado a 3 vezes D vai dar aquele mesmo valor acompanhado da letra. Então, vai dar 90 vezes 10 elevado a 3, D. E esse 1 subtendido aqui vezes o 27, né, vezes 10 elevado a 3, dá 27 vezes 10 elevado a 3. E agora, para a gente descobrir a distância, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor que está aqui na frente, ó, que é 27 vezes 10 elevado a 3, e dividir pelo que está aqui atrás do D, que é 90 vezes 10 elevado a 3. Então, vou fazer essa divisão, olha só, 27 vezes 10 elevado a 3, dividido por 90 vezes 10 elevado a 3. Eu vou dividir a parte inteira, 27 por 90. 27 por 90 vai dar 0,3. E aí tem uma regra, né, na divisão, uma regra quando a gente está fazendo com cálculo com potência de base 10, que eu tenho que subtrair os expoentes, né? Então, o expoente de cima, que é 3, menos o expoente de baixo, que também é 3, 3 menos 3 é 0. Então, eu posso cancelar isso aqui, ó. Então, eu faço só 27 por 90, dá 0,3 metros. E aí, para facilitar o entendimento, 0,3 metros, se eu multiplicar por 100, eu tenho uma distância em centímetro. 30 centímetros é a distância que foi colocada, né? A carga de prova da carga geradora. Bem, pessoal, isso é o cálculo que a gente faz, né, para estabelecer o potencial elétrico de uma carga pultiforme, tá? É um cálculo bem simples, envolve aí conhecimento que vocês já vêm utilizando na nossa disciplina. Então, eu vou colocar uma atividade aí para que vocês possam praticar o que foi estudado aqui nessa aula, tá?